Só para vocês terem dimensão do problema. E cada vez mais estão trabalhadores perdendo seus empregos. Além da precarização dos serviços, que foi essa uma outra lógica do consenso de Washington, né? A outra lógica foi que antes, os países, na década de 70 principalmente, tomavam dinheiro emprestado ao FMI, correto? Para poder investir, como investiram no Brasil, na construção da Transamazônica, pelo menos investir em alguma coisa que, como hidrelétrica de Tucuruí, começou a construir naquela época, e outras obras mais. E na época, a dívida externa do Brasil, no início de 73, era de 5 bilhões de dólares. Em 85, ela já estava em cerca de 90 bilhões de dólares. Cresceu assim, avassaladoramente. E chegou o momento da crise que os países também não podiam mais pagar essas dívidas. E houveram, na década de 90, renegociações dessas dívidas. E na época, inclusive antes, os militares estatizaram uma série de dívidas privadas no Brasil. Então, quando chegou em 92, quando o Collor assumiu, foi 92? 90, desculpem. 90, a dívida externa brasileira era de 98 bilhões de dólares, dos quais 90% era estatal e 10% privado. Pois bem, na lógica do plano econômico neoliberal, não haveria mais os empréstimos do FMI. Os países tinham que emitir títulos da dívida pública, tá certo? Com juros estratosféricos atrativos para poder atrair capitais, certo? Então, o que aconteceu? Houve um crescimento da dívida externa privada. Por quê? Porque eles entravam, tomavam dólar emprestado a 4%, entravam no país. Isso ainda aconteceu no governo do Itamar, quando Fernando Henrique renegociou essas dívidas, tá certo? Entravam com dólar 3, 4% ao ano e chegavam aqui e compravam papéis do governo, que variou até 43% ao ano, na crise de 99, tá certo? Mas que começou ali em torno de 20%. Então, era um grande negócio. Né? E aí houve um endividamento privado, mas o aval desses empréstimos são brasileiros, são do governo. E aí houve um crescimento vertiginoso da dívida interna pública. Né? Quando o Collor assumiu, essa dívida era poupança, FGTS, era uma dívida direta com o trabalhador praticamente. Poucos papéis do governo. Essa dívida deu um salto. Terminou o governo do Itamar, essa dívida estava em 68 bilhões de reais. Pois bem, assume Fernando Henrique, privatizou 70% das empresas estatais. Na Argentina foi quase 100% com o governo do Menem. Né? E no Brasil, só não foi privatizada a Petrobras, porque houve luta, quando a CUT ainda estava ao lado dos trabalhadores, dos sindicatos também. Houve uma luta contra as privatizações do governo Fernando Henrique, mas mesmo assim ele ainda privatizou 70% das empresas estatais. E arrecadou 100 bilhões de reais. E o discurso à época era que esse dinheiro era para ser usado para investir na saúde, na educação, tudo papo furado. Porque durante 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, ele pagou 400 bilhões de juros, ou seja, 4 vezes todas as empresas estatais que foram vendidas, tá certo? Mais 200 bilhões de amortização de dívida. Aí há de se imaginar que a dívida era de 68, acabou, né? Mas não, ela terminou em 687 bilhões de reais. Aí assumiu o governo Lula, antes do Lula tomar posse, para seguir a sua orientação em direção aos banqueiros, em acordo com o Fernando Henrique, ainda na transição de governo, eles ampliaram os juros desses papéis de 18% para 26% ao ano. E aí o que acontece? Durante esse período, a economia brasileira, também no governo Lula, ampliou o pagamento dos juros.
Só a nível de ideia do tamanho desse rombo. O Lula pegou a dívida pública interna em 687 bilhões de reais, que o Fernando Henrique largou. O Lula, em 6 anos de governo, pagou 670 bilhões de reais só de juros, ou seja, ele pagou 270 bilhões a mais que o Fernando Henrique em 8 anos. Não que o Fernando Henrique tenha pago pouco, pagou muito, só que o Lula pagou mais. 670 bilhões de amortização e uns 280 bilhões, desculpem, 670 bilhões de juros e 280 bilhões de amortização. Somem aí, vocês vão ver que dá quase 1 trilhão de juros e amortização de dívida. E sabe quanto está esta dívida hoje? 1 trilhão e 500 bilhões. Em 2007, o governo Lula pagou de juros e amortização 237 bilhões, que eu sugeriria a vocês entrar no site da Auditoria da Dívida, que eles atualizam esses dados permanentemente, que são os companheiros da Receita Federal, da Unafisco, o site da Auditoria da Dívida. Em 2007, o governo Lula pagou 237 bilhões de reais, foram 180 bilhões de juros e 57 de amortização. Sabe quanto foi investido em habitação popular? 0. Sabe quanto foi investido em saneamento? 0. Sabe quanto foi investido nas nossas universidades? Menos de 2%. Na saúde, um pouco mais. Sabe quanto foi investido no pagamento de juros? Esse total, sabe quanto perfaz? 53% do orçamento arrecadado por esse país. No mês de julho do ano passado, que houve um pico, o governo Lula pagou 18 bilhões 777 milhões de juros. Vocês sabem quanto é o orçamento das universidades federais? Um pouco acima de 10 bilhões de reais. Ao ano. Para 52 universidades federais. E mais ainda, desses 11 bilhões por aí, 60% é destinado para pagamento de professores, servidores e aposentados. Portanto, sobra ali para as nossas universidades funcionarem em torno de 5 bilhões, mais ou menos. Um pouco menos. Ou seja, em um mês de juros, vai quase 2 vezes o orçamento das universidades. E em 2007 foi investido em toda a educação federal 20 bilhões. 40 bilhões na saúde e 3 bilhões e meio na reforma agrária. Dá 63 bilhões, companheiros. Para tudo isso de tanta importância para nós. Já os banqueiros levaram 237. Vocês estão compreendendo o drama? Vocês aqui, recém-comandados por Rosiana Sarney, meu Deus. Não lembra, né? Mas o Lula faz parte desse jogo, companheiros. Ou vocês acham que não? O Lula é